Boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo essa live, mas nós vamos falar sobre procrastinação. Eu recebo muito, eu sou procrastinadora, e agora? Vive se enrolando, quer fazer as coisas quando vê, faz milhões de outras coisas, menos o que precisa fazer, fica deixando pra depois, deixando pra depois, deixando pra depois, daqui a pouco o prazo estoura. Aí faz tudo de uma vez só, né? Eu sei, não é fácil essa vida de procrastinadora, mas nós vamos conversar hoje, começando pelos mitos sobre a procrastinação, depois entender por que tu procrastina, o que tem aqui dentro da tua cabeça, do teu cérebro, que te faz procrastinar. E aí vamos à dica infalível para parar de procrastinar. Então, a gente vai passar por esses 3 passos aqui na nossa live de hoje. Então, vem chegando que vai ser demais. E se quiser me contar o que tu tem procrastinado, sabe aquela coisa assim, vá, chega, eu preciso criar vergonha na cara e parar de procrastinar isso aqui de uma vez por todas. Tá aí uma coisa que eu preciso fazer, um comportamento novo, um hábito novo que eu preciso adotar. Chega, parou a palhaçada, parou a brincadeira. Pode dizer aqui pra mim nos comentários que eu adoro e tu pode ter certeza. Eu vou me identificar contigo também, porque eu sei onde o calo aperta nas coisas que eu me enrolo, que eu procrastino, que eu poderia, eu brinco, né? Criar mais vergonha na cara. Mas, gente, não é tão simples assim essa história de procrastinar. Então, vamos lá. Quantas vezes tu já quis começar algo novo? Ou implementar uma tarefa e tal, e aí tu só enrolou, só deixou pra depois. Lavar uma louça, arrumar a gaveta das calcinhas era mais interessante. Nem quiçá dizer Netflix, né? Que quando a gente vê é como se o sofá viesse, né? Aqui essa minha manta, né? É como se isso aqui fosse um sofá e o sofá faz assim, ó. Ai, te abraça. Né? Vai dizer gostoso e aí tu não levanta a bunda mais do sofá ali no Netflix, né? Mas não, tá, calma, volta pra cá. A gente vai se ajudar juntas, né? Na força de Jesus. Ai, tá, tô brincando, né? Mas é com respeito a todas as religiões, tá? Não leva ao pé da letra aqui, né? Não vamos se crucificar. Então, tu planeja, tu até te organiza, mas na hora de fazer que é bom, nada. Então, primeiro, percebe. Mas, vamos lá. Mitos sobre a procrastinação. Eu, tu, nós, vós, eles, em alguma medida, a gente procrastina. Não pensa que não. Em alguma medida, alguma coisa a gente vai procrastinar. E tu sabe qual é a questão aí? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ou tu acha que eu sou disciplinada pra tudo? Que tudo eu faço pra ontem? Não. Só a questão tá, o que tu tá procrastinando? Isso é procrastinável? Tá tudo bem procrastinar? Tá tranquilo? Ou tu tá deixando de lado ou tá colocando outras coisas que não são importantes, mas que quanto mais tu te ocupa, mais tu acha que tá fazendo, é como se o desimportante se tornasse importante e aí tu vai deixando o que realmente vai fazer diferença na tua vida? Aí sim, pode ser que nós tenhamos um problema. Por que isso? Primeiro, então, te mostrando que, olha, em algum nível, todos nós procrastinamos alguma coisa, tá tudo bem. Agora, existem aqueles procrastinadores em que há uma doença, aí é o nível patológico, que a pessoa realmente não faz nada, e há aquela procrastinação, que é nessa que eu quero falar contigo, em que eu tenho grupos, tá? Eu tenho aquele grupo que não quer nada com nada, que ele não sabe o que quer, nem tem maturidade. Ok. Não tem consciência dos motivos que movem, ele gostaria de fazer porque todo mundo faz, porque teoricamente é bom e tal. E tem aqueles que procrastinam pelos chamados ganhos secundários, porque tem um bloqueio, e aí isso eu já vi muito, tanto nas minhas alunas do curso Jornada da Mudança, quanto nas minhas mentoradas, questões que daí vão envolver aprendizados que teve na infância, crenças limitantes, bloqueios emocionais, sabotadores, formas de se defender, formas de se
preservar. E aí sim tu precisa estar atenta a ti. Então, tanto para desenvolver o autoconhecimento, eu já tive pessoas que vieram até mim querendo emagrecer, querendo muito emagrecer. E sabe qual foi o maior aprendizado delas? Que elas não estavam dispostas a pagar o preço do desconforto de deixar para lá um prazer imediato. Então elas iam assim, segunda eu começo, não, já que eu fiz errado, então eu começo na quarta e tal. E aí ia deixando, até que daqui a pouco caiu a ficha. Ela tinha muitos ganhos comendo que ela não queria abrir mão. Principalmente fazer aquela regulação emocional por meio da comida. A pessoa não estava querendo olhar para si, administrar as suas emoções, cansaço, tédio, às vezes a alegria em excesso, né? A euforia fazia com que se permitisse comer. Então, posso usar todos os exemplos aqui. Então, ela se deu conta que não. Nesse momento, eu quero realmente me preocupar com o meu trabalho e depois eu vejo essa história de emagrecer. Porque é demais pra mim, eu não sei lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Ok, então ela percebeu que eu vou procrastinar isso aqui. Eu vou deixar, mas agora ficou claro. Não era por falta de maturidade, não era por falta de vergonha na cara. Era porque ela não estava percebendo os ganhos secundários que ela tinha em estar comendo. Então ela percebeu que ela fazia uma regulação emocional, que ela descontava as coisas que estavam acontecendo no trabalho ali. E ela não estava a fim de ir na causa. Ela tornou consciente. Ela tornou consciente que naquele momento ela escolhia continuar comendo. Então aquele processo de emagrecimento, naquele momento, parou. Mas parou sem dor, parou sem cobrança. Moral da história. Serviu para ela ganhar um tempo, para ela internalizar tudo e agora ela já emagreceu 10 quilos. Por quê? Porque ela respeitou esse momento. Então ela tinha ganhos secundários em fazer o que ela estava fazendo. Então, muitas vezes eu não tenho a consciência disso, que eu procrastino uma conversa difícil, uma DR, porque eu não quero briga, eu sei que vai ser difícil, eu sei que eu vou ter que decidir, que eu vou ter que me posicionar, ou eu procrastino uma tarefa no meu dia a dia porque ela é difícil, porque eu vou me dar conta que eu não sei fazer e eu tenho aquela ansiedade de que eu já queria ter nascido sabendo e aquilo vai me despender muita energia. Porque entende uma coisa, o nosso cérebro, ele funciona por recompensas. É um sistema de ganhos e perdas. Quem de vocês quer perder alguma coisa? Ninguém quer perder nada. Por isso, inclusive, a gente fala de perder peso, não é perder, é eliminar, porque o nosso cérebro vai nos sabotar, porque ele não quer perder nada. Quem de vocês quer sentir dor, quer sentir sofrimento, quer sentir angústia? Porque quando eu não sei fazer alguma coisa, eu começo a ficar ansiosa, eu começo a ficar angustiada e aquilo começa a me consumir energia, então eu deixo de lado e eu vou procrastinando, eu vou deixando às vezes por um excesso de confiança, que eu sei que dá pra fazer e tal, mas no final das contas a tarefa é chata, eu vou ter que pensar, eu vou ter que isso. De novo, o teu cérebro ele foi feito para poupar energia. Então, tudo que for difícil, tudo que for desconhecido, tudo que eu tiver que me empenhar mais, tudo isso eu vou acabar procrastinando, porque teu cérebro quer poupar energia, ele quer sobreviver. Porque no tempo do homem das cavernas, no período paleolítico, eu tinha que caminhar muito até ter um alimento. Senão eu poderia não sobreviver. E a gente acaba trazendo isso gerações em gerações, e daí depois estoura Primeira e Segunda Guerra Mundial, período de escassez. Hoje a gente vive um período de abundância, mas a gente ainda traz isso de sobreviver. Por isso que quando tu percebe, tu tá querendo fazer atividades que tu conhece, que tu domina, porque é mais tranquilo, tu já tem esse conhecimento, tu não vai ser surpreendido, tu já faz, digamos assim, num piloto automático, né, com uma mão na frente e outra atrás. Não precisa pensar. E tudo que é novo, tu acaba tendo que despender mais energia. Por isso é mais fácil do que procrastinar.
Porque, ai, vou me incomodar e daí eu vou ter que pedir ajuda e tal, assim como eu vou ter que ter uma DR pra colocar os pingos dos is, e a gente vai evitando. Aí tu tem que perceber quais são os ganhos secundários que tu tem ao procrastinar. E às vezes até esses ganhos secundários são aparentes, porque eu mais me consumo pensando que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal, que é como se tu tivesse um Windows, sabe? Tem um Windows. Quanto mais programas eu abrir, mais janelas eu abrir, o que vai acontecer? Uma hora ele tende a travar, porque eu tô com várias janelas abertas. Eu não tô canalizando. E é isso que acontece quando eu fico pensando assim, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. E muitas vezes a gente pensa no que tem pra fazer e aquilo não tem como ser resolvido agora. E aí tu pensa nesse tem que fazer e deixa de fazer o que tu precisava fazer agora. Vai se consumindo nisso, tá percebendo? Aqui o Marcelo diz, ganhos secundários acho que é o grande vilão invisível. Com certeza. Quando a gente começa a se dar conta disso, quando a gente para se perceber, tá, mas o que tá fazendo com que eu procrastine? Ah, é porque vai ser desconfortável implementar um hábito novo. Ah, é porque eu vou ter que sentar, estudar toda aquela matéria, rever, mas eu já queria ter nascido sabendo. Então, por que eu já não sei isso? Nossa, tem que fazer isso. Eu não sei nem por onde começar. E aí tu pensa no total da tarefa, em vez de dividir em micro tarefas. Como eu tava falando semana passada, a lei de Parkinson, né? A lei de Parkinson, para quem estuda sobre gestão do tempo, é assim, ó. Se eu tenho 20 minutos para fazer uma tarefa, eu vou fazer ela em 20 minutos. Se eu tiver 4 horas, eu vou fazer em 4 horas. Se eu tiver 8 horas, eu vou fazer em 8 horas. Uma semana, um mês. Aquilo vai virando um monstro. Porque eu vou fazer a tarefa dentro do tempo que eu tenho. Então, a solução é diminuir o tempo, deixar uns prazos mais curtos. É a mesma coisa se eu tenho uma tarefa grande. Tá, mas qual é um primeiro passo que eu posso fazer agora? Para tu sair dessa inércia que tu te coloca por conta desse desconhecido, por conta desse ganho secundário de não, mas o ganho secundário nem que seja curtir uma preguiça no sofá assistindo Netflix. Esse já por si só é um ganho secundário. Que eu vou ter ali. Não. Mas se a gente for pensar, tá, mas o que eu ganho se eu não tomar uma decisão? Eu continuo decidindo em qual que eu ganho mais e qual que eu perco mais, porque eu tenho que tomar a decisão certa e porque Deus o livre se eu fizer errado, então eu vou adiando isso, porque eu não sofro, eu não faço errado, porque daí não dói. No momento que eu tomar a decisão, eu tô dizendo sim para uma coisa, não para outras, daí eu tô tendo que escolher, mas e se eu fizer a escolha errada? Eu vou deixar a dieta para começar a dieta na segunda-feira. Na quinta-feira eu digo, eu vou deixar para fazer a dieta na segunda-feira. Por quê? Porque a gente tem internalizado na nossa cabeça que final de semana foi feito para agora eu posso comer besteira, porque é final de semana. E aí eu evito o desconforto de começar uma dieta, porque na minha cabeça dieta é sofrimento, dieta é restrição, dieta é não fazer. Então isso quer dizer que eu vou lá pro monte dos Himalaias, num mosteiro que eu nunca mais vou ter acesso à comida. Ainda faz a despedida, né? Não, deixa eu fazer a despedida porque depois eu vou fazer certinho. E aí aprender a lidar com o básico, que é o que funciona, não, né? Aí a gente quer a fórmula mágica, a gente quer o atalho, a gente quer o resumo. Não, eles então me dá a forma infalível pra eu parar de procrastinar. Vou dar. Vai ficar tranquilo. Mas vai ter que colocar em prática. Pra acabar com a procrastinação. Pra acabar, se tu quer acabar com a procrastinação, é porque tu tá entendendo que tem um problema. Então eu vou te dar a fórmula mágica pra... Na realidade é uma fórmula que ajuda muito, tá? Ela não deixa de ser mágica quando tu coloca em prática. Então, eu vou colocar em prática essa fórmula mágica que a Elisa vai me dar para acabar com a procrastinação. Só que se eu quero neutralizar um problema, porque quando tu quer acabar com a procrastinação e tá esperando a minha fórmula mágica, eu entendo que tu tá vendo como um problema. Vai ser confortável? Porque aqui o James tá falando, ganha a zona de conforto. É.
normalmente ganha. A lei do menor esforço. Porque teu cérebro tá programado para poupar energia. E tudo aquilo que tu tá deixando de fazer, e vamos deixar uma coisa bem clara, procrastinar não é não fazer nada. Procrastinar é colocar outra coisa no lugar, como se essa outra coisa fosse mais importante do que tu está procrastinando. Então, o que tu tá colocando no lugar ali? O que te faz colocar ali? Porque quando eu tenho uma tarefa importante, que ela demanda energia, é interessante, né? Parece que tudo é mais importante. Não, deixa eu resolver isso aqui primeiro. Porque depois que eu resolver isso aqui primeiro, aí eu vou sentar e vou fazer aquilo que eu preciso fazer mesmo. Que daí eu vou fazer bem feito. E aí começa o discurso sabotador, né? De se enganar. Se enganar. E como a gente é bom pra contar história pra gente mesmo, pra procrastinar, né? Eu conto cada história pra mim. Porque não pensa que eu não tenho os meus dodóis que eu procrastino. A diferença é que hoje eu percebo. E é engraçado que tu percebe no teu corpo, assim. Eu percebo, assim, um certo friozinho na barriga, na boca do estômago, assim, quando eu tô querendo procrastinar. E aí eu levanto. Ah, quer saber uma coisa que eu faço pra procrastinar? Eu vou admitir. Eu vou comer, fazer café, tomar um refri. Não, mas só mais isso aqui. Daí eu me dou conta, assim, Elisa, tu tá te enrolando, né? Faz logo isso aí. Que aí tu vai ver que, ó, tá pronto. Já deu, nem doeu, é tipo band-aid, sabe? Tu puxa assim e faz. Então, é muito importante tu perceber, primeiro esse mito, né? De que, nossa, eu nunca mais vou procrastinar nada. Não, isso não existe. Eu nunca mais vou procrastinar nada. Alguma coisa, em algum nível, tu vai procrastinar. Tá tudo bem. O que interessa é o que eu tô procrastinando. É algo que vai fazer diferença na minha vida. Eu tô postergando, passar por um desconforto, sendo que é isso que vai me ajudar? Sim. Então te liga. O que tu tá fazendo contigo mesmo. Dessas desculpinhas que tu dá. Seja mais... Aí entra aqui. Seja mais forte que a tua maior desculpa. Só que assim, ó. Existem pessoas que procrastinam por bloqueio emocional. Como assim? Sabe aquela pessoa que faz tudo pros outros e se coloca em último lugar? Essa pessoa que faz isso, ela tem provavelmente uma crença de não merecimento. Eu já tive várias clientes que faziam tudo pelos outros, eram as salvadoras da pátria. E aqui, claro, eu poderia abrir o leque para várias questões sobre relações codependentes e tal, sabotadores, mas foca aqui no que eu tô falando, tá? Ela procrastinava porque ela colocava todo mundo em primeiro lugar. Ela tinha a crença de que se ela não fizesse pelos outros, ela não seria amada. Então ela tinha que ser útil, porque se ela não fosse útil, ela não tinha valor. Então ela fazia tudo pra todo mundo. Ela procrastinava as coisas dela. E aqui não é assim, ó, eu faço pelos outros pra não olhar a minha vida. Não, não, não. Ela olhava a vida dos outros porque ela achava que não teria valor. Olha como isso vai muito além. Uma vez eu atendi um homem que queria estudar para concurso, ele já era concursado e tal, e ele percebia que quando ele via, ele estava procrastinando, e ele falava muito do filho e tal, assim, mas o filho era só um pano de fundo, de algo que ele trazia da infância dele, de as coisas sempre foram acontecendo, ele nunca precisou colocar muita energia, e na cabeça dele veio isso no colégio, quando ele aprendeu que ele andava perto, porque a gente traz aprendizados da infância que não precisam ter lógica nenhuma, só que a gente repete na vida adulta esse comportamento. Ele tinha uma estratégia de sucesso. No colégio, ele andava com uma menina que sabia muito, então ela sempre ajudava ele. Ele não precisava colocar energia. Então ele sempre achava uma forma de ou justificar o não fazer dele e de achar também alguém que fosse facilitar. E daí, se ele não achava, ele deixava quieto, não era pra ele, entendeu? Então, ele usava o filho de bode expiatório, que ele tinha que fazer pro filho, o filho precisava de atenção e tal, e ele ia desviando. Agora, se ele achava alguém que fosse encurtar o caminho dele, aí tudo bem, dele fazia, com a outra pessoa ajudando. Sempre, de novo, o cérebro buscando poupar. O Marcelo dizendo aqui, e pode ficar reclamando que não tem tempo. Ah, normalmente é isso, porque tu tá se ocupando, mas não tá produzindo. É muito fácil. É isso que eu falei antes. O que tu faz para preencher o teu tempo, se sentir produtiva e deixar de fazer as coisas que realmente importam?
Porque é isso que a gente vai fazendo. O procrastinador, ele não é que ele fica necessariamente fazendo nada. Esse nada pode ser sentar a bunda no sofá e assistir Netflix, vamos deixar isso bem claro. Mas tem alguma coisa que está sendo posta no lugar. Então, é se perceber. Perceber se isso vai fazer ou não diferença na tua vida. Porque tem coisas que tu vai procrastinar que tudo bem. Ai, deixei a louça, vou lavar a roupa outra hora e tal. Mas tem outras que ninguém vai fazer por ti. É só tu que tem como fazer. Alguém vai fazer por mim essa live? Não. Fui eu que montei a aula, tudo mais bonitinho e vim aqui. Então, existe um passo a passo que tu pode te ajudar. Primeiro, responda pra ti mesma se isso que tu quer fazer e tá procrastinando é importante. Se ele é um dever. Se fará diferença na tua vida em um dia, um mês, uma semana, um ano. Mas pensa nesse agir específico. E aí, percebe se isso vai. Se vai fazer diferença na tua vida, faça. Se não, descarta. A gente também tem que ter esse desapego de, olha, tá, eu me dei conta que eu tô procrastinando algo. Tem coisa errada aí, porque eu tinha que fazer isso aí. Mas eu tô na dúvida. Tá. Eu vou me perguntar, então. Se eu fizer isso, vai fazer diferença na minha vida em uma semana, um mês, 6 meses, um ano, 2, 5 anos? Vai. Então, vou fazer. Não, pior que não vai fazer diferença. Então, deixa pra lá. Descarta, delega, te livra. Isso tu pode procrastinar. Depois, eu consigo delegar isso que eu tô querendo fazer? Não, isso só eu tenho que fazer. Tá. Não, eu posso delegar. Eu tenho pra quem delegar, alguém que vai fazer? Tem. Então, delega. Só que delegar não é se livrar, tá? Delegar é tu chamar a pessoa, dizer a razão que tu tá escolhendo ela, porque tu tá atribuindo essa responsabilidade, deixar bem claro o resultado que tu espera e de vez em quando perguntar, e aí, como é que tá? Posso te ajudar em alguma coisa? Se tu tá com alguma dúvida que eu possa sanar? Ok, tudo bem. Se a tarefa é grande, como eu tava falando antes, tu tem uma tarefa, e a gente tem muito isso de, eu tenho uma tarefa e fico pensando no todo da tarefa, lá onde eu já gostaria de estar. Isso causa uma ansiedade, porque a tua mente vai lá pro futuro. Mas então tu pega essa tarefa e divide ela, e pensa, qual é o primeiro passo que eu posso fazer agora? Isso ajuda muito pra gente sair da inércia e parar de procrastinar. Ok, eu tenho que fazer um negócio lá, mas qual é o primeiro passo que eu posso fazer? E aí tu começa a ir fazendo, ok, fiz esse. Então vou me dar 15 minutos de folga, 5 minutos, tomar um café, vai pro próximo. Isso de dividir a tarefa, é como se eu tivesse uma meta e eu divido ela em micrometas. Isso faz ficar muito mais leve, a tua cabeça não fica lá no futuro te consumindo de tudo que tu ainda tem pra fazer. Tu tem um objetivo, agora tu vai traçar uma rota de ação. Nem que seja de trás pra frente, às vezes é fácil identificar. Eu quero chegar aqui, então eu vou de trás pra frente, eu vou ter que ter feito isso, vou ter que ter feito isso, vou ter que ter feito isso, então eu começo aqui. Pronto, fica mais leve. Se a tarefa é chata, encara como um desafio, vai lá e faz. Faz o quanto antes, pra te livrar disso aí, porque senão tu fica te consumindo a tua energia, sendo um ladrão de energia, pensando nessa tarefa chata. Se tu já adiou essa tarefa várias vezes, abre o olho. Talvez tu possa cancelar ela. Ela não seja tão indispensável assim. Aí se mesmo assim ela é indispensável e tu não faz, eu tenho certeza. Raciocina comigo. Se tu tem um trabalho, se tu trabalhar, tu recebe, não é isso? Se tu não trabalhar, tu não recebe. E tu quer receber. Mas tu precisa cumprir com um dever. Tu precisa cumprir com uma obrigação. Então, trate contigo mesmo essa tarefa como sendo uma obrigação. É um dever. E aí tu aciona um outro músculo chamado músculo da disciplina. E vai lá e faz, sem negociar consigo, sem ficar de mimimi. Porque disciplina nada mais é do que fazer o que tem que ser feito da melhor forma, na hora que tem que ser feito, sem reclamar, mesmo sem vontade. É ir lá e fazer. Então, trata como um dever, como um compromisso, vai lá e faz. Tu não discute que tu tem que chegar no horário no trabalho, né? Porque senão tu pode levar uma justa causa por desídia, né? Porque tá reiteradamente se atrasando. O
utiliza princípio de recompensa. Essa é uma outra dica. Se eu fizer tal tarefa, aí então eu posso ficar 5 minutos nas redes sociais. Se eu fizer tal coisa, eu vou poder comer aquele bolo de chocolate. Se não sei o que, entende? Vai fazendo essas recompensas pra ti, porque o nosso cérebro, ele quer fugir da dor e ir em busca do prazer. Se tu aciona isso, nossa, fica mais leve, porque tu já tem uma recompensa imediata. Então, é o princípio da não negociação. Tu não negocia, tu vai lá, faz, tem a recompensa. Ou, como eu tô com uma cliente, essa é boa de contar, ela queria implementar fazer esporte todos os dias. Mas ela, Elisa, será que tu pode ser minha guardiã? Eu disse, como assim ser tua guardiã? Ela disse, tipo, se eu não fizer, eu pago uma pena pra ti. E eu disse assim, pode ser. O que eu fiz? Ela é mãe de 2 filhos. Botei as crianças na jogada. Eu disse assim, então tá. Já que a parte mais sensível do nosso corpo é o bolso, ou tu paga 50 ou tu paga 100 pra cada um por treino que tu faltar. Então ela estipulou que pra doer nela, ela precisaria pagar R$100 pra cada um por treino que ela faltasse. Ela já queria fazer 7 de uma vez só, tal. Disse, não, um dia tu vai descansar. Se tu quiser fazer 7, eu tenho plus a mais agregado, tudo reunido junto, que tu faz, ok? E aí, então ela criou um grupo no WhatsApp comigo e com o filho mais velho, porque eu tô novinho, que daí ele fica de guardião. Então, ela tá mostrando o exemplo, a importância disso, o comprometimento, eles estão juntos. Então, tem todo um lado bom nessa penalidade para ela, recompensa para eles, que no final ela tá super orgulhosa de si. Tanto por estar cumprindo, quanto por estar mostrando o exemplo para eles, né? Tenha sempre claro qual é teu objetivo por trás de fazer essa tarefa. O que tu ganha? Onde é que tu quer chegar? Quem tu quer ser quando tu faz ela? Às vezes a gente precisa assumir o papel de político, te comprometendo com os outros. Como não deixa de ser uma maneira que essa minha cliente está fazendo, né? Se ela não fizer, os meninos vão em cima, né? Outra coisa para parar de procrastinar é te dar limite com relação ao uso do celular, a internet e tudo mais. É fazer um detox. Olha, eu só vou mexer depois. Aí é trabalhar. Disciplina e maturidade. Não precisa sair das redes sociais. Precisa saber usar elas, tá? Porque às vezes a gente não quer pensar. E aí tu vai usar elas. Outras vezes tu vai até pesquisar coisas ali. Agora, para todas as vezes que tu vai ter que estiver procrastinando, lembra? Vai ter que exercitar foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado. Mas eu vou te dar agora, para finalizar essa live, a dica infalível. Tem uma coisa para fazer que tu quer fazer e tu tá te enrolando, simplesmente vai respirar, vai fazer assim. 1, 2, 3 e vai. Respirou. 1, 2, 3 e foi. Faz, nem pensa. Muitas coisas que a gente tem pra fazer, a gente tem que simplesmente automatizar. A gente perde pra si mesmo quando fica ainda decidindo. Não tenha que decidir. Tu simplesmente vai levantar, vai lá e vai fazer. É 1, 2, 3 e foi. 1, 2, 3 e faz. É a melhor coisa. 1, 2, 3, levanta, tocou o despertador. 1, 2, 3, respire, levanta da cama. Tem que ir na academia. Deu o horário da academia. Só bota a roupa e vai. Não fica mais e se isso, mais e se aquilo. Quanto mais tu ficar negociando contigo mesma, mais tu vai perder. Por quê? Porque teu cérebro quer poupar energia. Ele não quer ter que fazer nada diferente. Ele não quer ter que estar fazendo uma coisa que num momento parece ruim e tal, né? Como, por exemplo, ir na academia. No momento parece que, mas que droga, que sofrência, que isso, que aquilo. Ok. Mas depois que tu vai, tu tá satisfeita. Não vou dizer que tu tá mais endorfinada, com mais disposição e tudo mais. Tá satisfeita que tu tá fazendo a tua parte. No mínimo isso. Entendeu? Então, não pensa. Tem que fazer a coisa, vai. 1, 2, 3, vai lá e faz. Tchau e bênção. Bom, pessoas, por hoje era isso. Quarta-feira, às 12h12, a gente vai conversar, que vai ser dia 8 de setembro, porque eu não sei que horas que tu tá vendo isso aqui. Vai conversar sobre como conciliar preguiça e autoestima. Me aguarde que eu vou te ajudar com isso. No mais, hoje é segunda que tá sendo transmitida essa live, como eu disse, não sei que horas que tu tá vendo e tal. Uma ótima semana pra ti. Não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas um bom resto de dia ou de semana pra ti, ou final de semana também. A gente vai se falando. Qualquer dúvida, me manda um direct. Tem até no link da bio, tu consegue falar comigo no WhatsApp. Eu tô à disposição pra ajudar. Um beijo enorme!